Olha para o teu vizinho e diz: que bom que você veio hoje. Aleluia. Então, como o pastor Janderson falou, né, eu vou me apresentar novamente para você. Eu me chamo Murilo. Estamos servindo lá na igreja de São Vicente do Seridó, pastoreando aquele povo, pastoreando aquela cidade e crendo que haverá avanço da palavra, assim como está tendo avanço aqui também, amém? Aleluia. Hoje é uma noite de consagração, hoje é uma noite de oração, amém? Você veio pronto para orar? Aleluia, que bênção que você veio pronto para orar. Antes disso, eu queria trazer algumas instruções acerca dessa palavra para edificar a nossa vida, amém? Instruções acerca dessa palavra. Eu sei que você é muito bem instruído nessa igreja. Essa palavra ela tem afetado a sua vida, ela tem modificado a sua vida para melhor. E eu sei que você é muito bem instruído, mas instrução nunca é demais, amém? Você pode dizer amém? Amém, amém, irmãos. E instruções novas, elas vêm a cada dia, a cada culto. Instruções, elas chegam até a nossa vida sempre que nós nos expomos a essa palavra. Por mais que as instruções sejam novas, elas precisam estar embasadas no mesmo princípio de fé, que funciona sempre, amém? Sempre vai funcionar aquela instrução que vem baseada no mesmo princípio. Instruções podem vir novas, agora, princípio, a gente nunca muda. Aleluia! Você pode dizer amém? Amém. Esse culto é interativo, pastor, a gente precisa participar dele, amém? Aleluia! Que bênção que... Eu queria agradecer a Deus e agradecer também ao pastor Janderson pela oportunidade de trazer um pouco, de compartilhar a palavra com os meus irmãos aqui do Portal Sudoeste. Eu creio que essa palavra tem se propagado aqui, assim como tem sido propagada em São Vicente. Você é muito bem-vindo lá também. Quando quiser nos visitar, quando quiser ir a São Vicente do Seridó, você tem uma casa lá também, amém? Glória a Deus. Então, irmãos, falando acerca de princípios, eu queria trazer algo rápido hoje à noite, para que a gente pudesse ganhar tempo. Eu trago comigo sempre um princípio chamado o princípio da experiência, amém? Nós vamos orar aqui hoje, e eu sei que você tem tido a sua própria experiência com Deus, porque é muito bom nós vivermos e ouvirmos vários e vários exemplos de homens e mulheres de fé, homens e mulheres de Deus, amém? A gente tem aqui a história do pastor Buddy, a gente tem vários exemplos de fé que impactaram essa cidade. Esses dias a gente teve uma reunião com o pastor Tiago, e ele disse algo que eu fiquei guardado no meu coração. Ele disse: eu sei que vocês que estão em cidade pequena lá, a realidade é diferente do que é uma cidade grande, como Campina Grande, como Brasília, São Paulo. A realidade é um pouco diferente, e a gente entende isso e honra o trabalho que vocês têm desenvolvido lá. Mas eu queria dizer algo para vocês: quando o pastor Bud veio para o Brasil, a realidade do Brasil era um pouco também diferente da que ele vivia lá, e essa palavra da fé mudou e transformou a realidade desse lugar, irmãos. Então, a palavra da fé que nós pregamos tem transformado a realidade de São Vicente do Seridó. Amém? Eu não sei se tem alguém de lá assistindo, a gente colocou aqui o link da transmissão no grupo da igreja. Se tiver alguém lá, pode até compartilhar e testemunhar isso nos comentários aí, irmãos, o quanto a cidade tem se desenvolvido com a chegada da palavra. Você não tem ideia do quanto esse bairro vai se desenvolver, esse bairro vai crescer, quanto essa palavra vai afetar esse lugar, irmãos. Amém? Não está afetando apenas esse prédio físico, que você que está desde o início vê a mudança acontecendo, mas eu sei que tem afetado também a sua vida. Amém? E eu sei, irmãos, que as experiências que nós estamos adquirindo em Deus, elas têm de fato nos fortalecido e nos colocado em um lugar de crescimento. Amém? Eu queria compartilhar um texto com você. Aleluia, porque sempre que nós temos uma experiência com Deus, sempre que nós alcançamos uma experiência com o Senhor, nós nos tornamos experientes naquilo que nós estamos vivendo a experiência, amém? Então Lucas capítulo 5, versículo 1 em diante, você vai ver um texto, eu vou parafrasear aqui um pouco para a gente ganhar tempo, mas se você quiser abrir e acompanhar comigo, está lá, Lucas capítulo 5, a partir do versículo 1, a gente encontra uma passagem chamada, que as Bíblias vêm com um subtítulo falando, que é a pesca milagrosa. Quem já viu esse versículo? Quem já viu esse texto? A gente pode avançar nele, amém? É o primeiro encontro que Pedro tem com o Senhor Jesus, né? Talvez a primeira experiência dele sólida, talvez não, com certeza a primeira experiência que ele teve com o Senhor Jesus. E a gente começa a ler, eu vou lá diretamente para o capítulo 4, você sabe que eles passaram a noite, não só Pedro, mas outros pescadores e posteriormente discípulos que estavam com ele, passaram a noite tentando pescar e não conseguiram pescar nada. No versículo 4 diz o seguinte: assim que Jesus, acabou de ministrar, dirigiu-se a Simão e aos demais e lhes pediu: ide para onde as águas são mais profundas e lançai as vossas redes. Versículo 5 diz: ao que lhe replicou Simão: mestre,
tendo trabalhado durante toda a noite, não pegamos nada. Todavia, confiando em tua palavra, quem tem uma versão que diz sobre a tua palavra? Amém? Quem tem essa versão? Sobre a tua palavra eu lançarei as minhas redes. Aleluia. Você pode dizer assim, confiando. Pode dizer junto comigo, diga, confiando na palavra, Pedro lançou as redes. Aleluia. Irmãos, e sabe o que me... Se a gente continuar lendo, a gente vai chegar até o versículo 11, que me traz algo interessante. Aqueles homens passaram a noite toda tentando pescar algo, pastor. Eles passaram a noite inteira buscando algo natural, buscando um seu sustento, buscando algo que os faria prosperar, talvez. Amém? E eu não sei você, irmãos, o quanto você tem se dedicado no seu emprego, no seu trabalho, na sua família, onde você está fazendo algo. Mas eu sei que aqui alguns trabalham, alguém que trabalha aqui vai entender o que eu estou dizendo. Se a gente trabalha no mês todo, a gente quer chegar no fim do mês, receber o nosso salário e usufruir dele, não é verdade? E esses pescadores aqui, posteriormente discípulos, estavam ali a noite inteira buscando algo para o sustento da sua casa. Mas ao terem uma experiência sobre a palavra de Jesus, eles chegam na beira da praia e montam uma barraca e começam a vender peixe em rica. É isso que acontece, irmãos? Não é isso que acontece. No versículo 11 diz o seguinte: então eles arrastaram os seus barcos, aqueles mesmos barcos que foram cheios, que quase afundavam de tanto peixe, eles arrastaram até a praia e renunciaram todas as coisas, deixaram ali aqueles peixes e seguiram a Jesus, porque é melhor andar com aquele que tem a provisão do que estar com a bênção, irmãos. É melhor andar com Cristo, ter Ele sendo o seu supridor dia após dia, do que a gente tentar vivendo numa bênção, a gente tentar correndo, a gente viver tentando pegar uma bênção. Estando em Cristo, essa bênção ela nos acompanha. E os discípulos passaram a noite tentando pegar peixe e não conseguiram pegar nenhum. Quando chega Jesus e dá a instrução correta que eles conseguem pescar, eles rapaz, sabe de uma coisa, esse peixe não serve para a gente não, a gente vai seguir esse homem, porque nele há poder, nele há milagres, irmãos. E hoje à noite você vai orar com essa convicção de que você não está preso simplesmente a uma bênção que você está buscando, você está conectado com a bênção que habita dentro de você. Aleluia. Nós somos supridos por conta disso, irmãos, porque o Senhor, através do Espírito Santo, habita dentro de nós. Nós somos supridos. Amém? Nós não podemos ser apegados a essas coisas. A gente teve aqui um momento de ofertório, de dízimo, a gente precisa ser abençoador. Amém? Porque isso é uma característica, faz parte do caráter de quem é filho de Deus. Amém? E a gente vai seguir aqui. E por que eu estou dizendo isso, irmãos? Você vê que o primeiro encontro que Pedro e os demais tiveram com Jesus, eles viram essa bênção, esse milagre em operação, que sobre a palavra de Jesus, milagres aconteciam. Amém? Aí você vai lá comigo agora rapidamente. Aleluia. Para Mateus capítulo 14, versículo 22. Porque a gente vai ver essa experiência que Pedro gerou neles sendo colocada em prática. Porque uma experiência que a gente não coloca em prática e não vive dela, ela é apenas uma informação, irmãos. Amém? Pedro tinha a opção de dizer, pode ter informação aqui, o que Jesus manda e acontece. A palavra de Jesus, a poder, a gente pode lançar as redes sobre ela. Mas quando ele coloca em prática aquela experiência na vida dele, irmãos, é como a gente sempre diz, tudo que a gente busca viver em Deus. Primeira vez que eu me encontrei com um demônio, que uma pessoa endemoniada ali, que a gente foi expulsar esse demônio. Eu me lembro, eu estava indo para o aniversário, eu era de Pâmela, eu era da filha de Pâmela, e eu ia levando ela para casa. E a gente se encontrou numa esquina ali, eu, minha esposa e uma outra jovem da igreja, a gente se deparou com uma mulher endemoniada numa rua ali, uma confusão. E o meu telefone tocou e era o pastor Jair, e eu fiquei lá olhando aquela situação, meu irmão, que negócio interessante. E eu olhando aquilo ali, aquela mulher endemoniada, ameaçando matar o Deus e o mundo, e eu olhando ali, disse, que negócio estranho. E o pastor ligou, disse, cara, cadê tu, rapaz? Estamos só te esperando, só falta tu chegar.
com a menina aí para a gente cantar o parabéns. Pastor, tem um demônio aqui no meio da rua, pastor. Mesmo na minha frente, no meu caminho, não tem aquele negócio, no caminho tinha uma pedra, né? Tinha uma pedra no meio do caminho. Ali tinha um demônio no meio do caminho. Era um negócio pior do que uma pedra. E o pastor disse: pronto, expulse logo e venha-se embora. Porque eu fui dar a informação achando que ele ia dizer: peraí que eu chego aí já e a gente vai expulsar, né? Aí ele joga a responsabilidade para mim. Ele disse: rapaz, expulse e venha. E desligou o telefone. Aí foi que caiu a ficha. Eu sou crente, existe o nome de Jesus e eu tenho que usar, né? E a gente, quando eu expulsei aquilo ali, irmão, sabe que nunca mais, ao se deparar com uma situação dessa, a gente fica pensando: e agora o que é que eu vou fazer? Existe algo dentro de você chamado Espírito Santo que te motiva a dizer: eu já sei o que eu vou fazer, eu vou viver pela experiência que eu tive. O quê? De ter autoridade no nome de Jesus. E a gente vai ganhando essas experiências. E acontece que você chega aqui. Onde foi que eu mandei você ir? Mateus 14, não foi? Deixa eu ir também, que eu pedi para você ir e não fui. Eita, tem que correr que vai acabar o tempo. Aleluia. Aleluia. Mateus capítulo 14, verso 22. Se você encontrou, diz amém. Se você não encontrou, não tem problema não. A gente lê aqui para você. Imediatamente após, Jesus insistiu com os discípulos para que entrasse no barco e fosse adiante dele para o outro lado. Você conhece essa história também, né? Eu vou pular aqui para o versículo 25, diz que na quarta vigília da noite, Jesus foi ter com eles, andando por sobre o mar. E quando os discípulos o viram andando por sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: é um fantasma! E gritavam de medo. Versículo 27, mas, todavia, entretanto, porém, né? A gente tem aqui uma conjunção adversativa. Para quem gosta de português, vai acontecer algo diferente do que estava acontecendo, ou seja, diferente de grito, diferente de medo, diferente de achar que é um fantasma. Alguém chamado Pedro se levanta e diz o seguinte: mas imediatamente Jesus lhe diz: tende bom ânimo, eu sou eu, não tem mais. Versículo 28 diz: ao que Pedro exclamou: Senhor, se és tu, manda-me uma palavra para me ir ter contigo por sobre as águas. Irmão, Pedro conheceu Jesus e ele teve uma experiência que, se Jesus mandasse uma palavra, ele podia andar por cima daquela palavra. Assim como Jesus disse: lance a rede, ele disse: olha, sobre a tua palavra eu vou lançar essa rede. Ele disse: se for Jesus, sobre essa palavra dele, milagre acontece. Então manda uma palavra que eu vou ter contigo por sobre as águas. É Pedro pondo em prática aquilo que ele havia tido de experiência lá atrás. Então você vai se levantar aqui hoje, você vai orar com o entendimento de que, ainda que você não tenha tido tanta experiência com Deus, Ele está disponível para dizer: eu sou o teu Pai, eu sou o teu Deus essa noite. Amém? Quando você começa a vencer coisas em Deus, irmãos, você fica viciado nisso. Você não consegue mais se dar por vencido, porque você entende que é mais que vencedor. Amém? E Pedro, você conhece o restante da história. Jesus diz: vem, e ele vai ter com Jesus por sobre as águas. Ah, mas ele afundou, irmãos, ele afundou. Mas a Bíblia diz que ele estendeu as mãos e Jesus o tomou pela mão e disse: homem de pequena fé. E a Bíblia diz que juntos voltaram caminhando para o barco. Ele voltou a andar no sobrenatural. Olha um ensinamento aqui, pastor: sempre que a gente errar, como Pedro errou, em olhar as circunstâncias e estiver afundando, não invente de nadar não. Queira voltar para o sobrenatural, porque você sabe que Pedro era pescador. A gente conheceu Pedro aqui como pescador. E pescador, irmãos, de alto mar, sabe nadar ou não sabe? Pedro podia muito bem: eu vou começar a nadar, já estou afundando mesmo, e voltar nadando para o barco. Mas ele disse: eu quero voltar para o sobrenatural, eu me arrependo de ter atentado para as circunstâncias. E ele levanta a mão e Jesus o toma pela mão novamente e volta a andar no sobrenatural. Se você já andou nesse sobrenatural algum dia de sua vida, irmãos, e por algum motivo você está frio na fé, você está um pouco cansado da fé, né? Tem gente que acha que sabe tanto de fé, que, rapaz, de novo falar sobre fé. Ei, Deus está te dizendo: você pode voltar a andar no sobrenatural, como um dia você já andou. Amém? Aliás, você pode andar muito mais do que você já andou. Então Pedro, ele volta a andar sobre as águas e vive e desfruta disso. E Pedro foi um dos mais valentes que teve, né? Mais defensor de Jesus, até um ponto dele chegar e novamente fraquejar e chegar a negar Jesus. Aí olha esse cenário: mais para frente Jesus morre.
naquela cruz, e Pedro negando ele, não conheço esse caba não sei nem de onde ele vem, eu andar com esse homem, Deus me livre e guarde, Virgem Nossa Senhora dos crentes, eu não conheço esse homem não, tu é doido, rapaz. E Jesus morre. E Pedro é o que tem a ideia de voltar a pescar, né? Rapaz, eu vou voltar a pescar, quem quiser ir comigo, e um bocado acompanha aquele homem, e ele volta a pescar. Aí você vê esse cenário acontecendo, você no livro, na biografia de Jesus lá, que João escreveu, você vê essa história muito bem contada, que Pedro, ele tipo desiste, né, das coisas de fé. Rapaz, sabe de uma coisa, esse negócio era uma furada mesmo, Jesus morreu, acabou-se, eu vou voltar a pescar, vou buscar o meu sustento. Para que eu inventei de deixar aquela carrada de peixe na beira da praia? Era para eu ter pego e vendido, né? Eu acho que bateu um negócio assim, disse, rapaz, sabe de uma coisa, eu vou voltar a fazer o que eu sei fazer. E é comum na nossa vida a gente às vezes querer soltar as coisas do Senhor. Rapaz, sabe de uma coisa, isso está dando certo para mim não. Esse pastor é meio doido, esse negócio de crescimento, de avanço, não fica quieto, para mim já está bom demais, irmão, não está bom. Esse negócio vai crescer, essa igreja vai crescer, essa igreja vai avançar, ao ponto de você olhar e dizer, rapaz, não é que o pastor era doido de verdade e aconteceu o que ele está dizendo? Amém? Porque a Bíblia diz que é loucura para o mundo, mas para a gente não. Para a gente não pode ser loucura, para a gente precisa ser estímulo, motivação de fazer acontecer as coisas, irmãos. Amém? Aí Pedro volta a pescar, Pedro volta a viver a vida dele. Pedro vai lá e está lá em João 21 essa história. Aí eu queria ler com você, depois dessa história, que Pedro negou Jesus 3 vezes, né? Não foi só uma vez. E não sei quantas mais ele continuou negando, né? Eu sei que um tempo da vida de Pedro, ele abandonou o Senhor, né? Aí em Atos capítulo 3, abre comigo lá bem rapidinho. Atos capítulo 3. Aleluia. Atos capítulo 3, versículo 6. Eu quero ler a partir do 6 porque é aquela história de Pedro chegando no portal sudoeste, né? no portal Formosa. Pedro está chegando lá e tem um aleijado lá, né? na porta do templo, pedindo esmolas, e versículo 6 diz que Pedro disse, olha, eu não possuo ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ergue-te e anda. E segurando pela mão direita, ajudou a levantar, e naquele mesmo instante os tornozelos de um homem ficaram firmes. Versículo 8 diz, e de salto pôs-se em pé, e ele começou a andar. Logo em seguida entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando, louvando a Deus. Quando o povo viu andando e adorando, reconheceu que era ele, aquele mesmo homem que estivera junto ao portão formoso do templo, e ficaram plenos de temor e perplexidade pelo que acontecera. Versículo 11 diz, apegando-se o mendigo, Pedro e João e todo o povo correu maravilhado para junto deles num lugar chamado Pórtico de Salomão. E ao perceber isso, Pedro exclamou ao povo, varões de Israel, por que vos admirais a respeito disso? Porque estáis olhando para nós como se tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder ou santidade? Eu vou te dizer uma coisa, versículo 13, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, Deus dos nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus, a quem vós entregastes para ser morto diante de Pilatos e rejeitastes quando este havia decidido soltá-lo. Todavia, versículo 14, vós negaste publicamente o santo e justo e pediste um assassino fosse libertado. Olha só, Pedro dizendo, vocês negaram ele. Só que um pouco tempo atrás Pedro também tinha negado, mas Pedro agora não estava negando mais. Então as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo na vida dele. Ele disse, ei, vocês negaram o homem, ele é o enviado de Deus. E eu fico me perguntando, pouco tempo atrás esse cara tinha desistido do ministério e estava pescando, pastor. Agora estava ali, operando milagres através do nome de Jesus Cristo, o Nazareno. E dizendo o povo, reunindo, dizendo, ei, foi no nome de Jesus que eu fiz isso. Porque pouco tempo atrás mesmo, irmão, o povo estava querendo matar quem dissesse que andava com Jesus. E Pedro estava negando com medo de morrer. Feito Rosalão dizia, medo não, receio de morrer, né? Para não dizer que tem medo, que medo é negócio do cão. Eu tinha um receio de morrer. Rosalão dizia, eu tenho um receio de levar um tiro, não é medo não, é um receio. E Pedro estava aqui nessa versículo 16, olha só. Versículo 15, vós mataste o autor da vida,
Olha só de quem ele chama Jesus, o autor da vida, a quem Deus o ressuscitou dentre os mortos, e nós somos testemunhas desse fato. Pela fé em o nome de Jesus, o nome que curou esse homem que aqui vedes e bem o conheceis. Assim, a fé que veio por meio de Jesus deu a este agora saúde perfeita, como todos podem observar. Irmãos, eu não sei o que é que você entende por isso aqui. Eu não sei o que é que você vê na vida de Pedro aqui, e de João, e de outros, né? Estava negando, de repente em Atos 3, ele já está aqui, pegado. Se a gente for para Atos capítulo 4, olha só o que diz em Atos 4. Aleluia. Versículo 1, enquanto Pedro e João estavam falando ao povo, né, naquele discurso pregando Jesus, chegaram os sacerdotes, capitão dos guardas do templo dos saduceus, estavam muito perturbados porque os apóstolos estavam ensinando ao povo e proclamando a ressurreição dos mortos. Então prenderam Pedro e João e lançaram no cárcere. Olha a situação. Preso. Aí versículo 5 diz o seguinte. Não, versículo 4 diz o seguinte: entretanto, muitos que tinham ouvido a pregação aceitaram a palavra, chegando o número dos homens que creram próximo de 5.000. Como é que um homem estava desviado, voltou para pescar de novo, e agora ele estava ali pregando, cheio da palavra, motivando as pessoas, curando, libertando pessoas da doença, pregando Jesus, 5.000 pessoas se convertendo? O que foi que aconteceu com esse homem, rapaz? Do dia para a noite? Aleluia. Versículo 6 diz o seguinte: estava todo mundo reunido, né? Aí ordenaram que Pedro e João fossem trazidos à presença dele, versículo 7, e começaram a interrogar: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? O povo queria ter a certeza que ele ia dizer que era no nome de Jesus, para poder matar, para poder prender, né? Aí versículo, achando que Pedro ia afinar, ia, como a gente diz aqui na Paraíba, bater pino, né? Aí no versículo 8 Pedro diz o seguinte: então Pedro, diga assim, cheio do Espírito Santo. Você pode dizer isso mais alto: cheio do Espírito Santo, aleluia, declarou: autoridades e líderes desse povo, visto que somos questionados em relação a um ato de caridade, de amor, praticado a favor desse homem doente, a como modo foi curado, tomai conhecimento, vocês e também todo o povo de Israel, de que foi em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vocês crucificaram, porém a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. Sim, por intermédio desse nome é que esse homem está aqui, curado diante de vocês, plenamente curado. Aleluia. Estava querendo ser preso porque estava pregando a ressurreição. Aí chega diante de quem prendeu e queria matar porque estava pregando a ressurreição, diz: olha, é no nome de Jesus Cristo, o Nazareno, quem vocês mataram, porém a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. Ele vive está. Aleluia. É no nome dele que esse homem está curado aqui. Aí Pedro escancara: e agora, vão me matar? 5.000 pessoas, Pedro olhando a história ali, né? Que ele tinha ganho para Jesus, que tinha crido na mensagem. Esses homens saíram ilesos dessa situação. Eles saíram que algo tremendo aconteceu. Quando você chega no versículo 13, diz algo aqui que eu queria que você saísse daqui hoje à noite com essa informação na sua mente, caindo no seu coração, amém? No versículo 13, aconteceu algo interessante. Observando, né? As autoridades ali estavam lá querendo prender, querendo matar. Diz: observando a coragem de Pedro e de João, e tendo notado que eram homens simples e iletrados. Irmãos, para Deus, eu sei que é uma bênção, amém? Você precisa fazer uma faculdade, você precisa estudar. Nós precisamos de todo tipo de profissão no reino de Deus. Médico, advogado, tudo no mundo que você imaginar, a gente precisa que tenha isso no reino de Deus. Porque o exército do Senhor é grande, precisa de várias funções, amém? Mas para Deus operar em sua vida, você não precisa ser formado de PhD, não. Percebendo que eram homens simples e iletrados, porque eram pescadores, né? Ficaram perplexos e reconheceram que eles haviam convivido com Jesus. Irmãos, eu declaro sobre sua vida: onde você começar a chegar, onde você começar a entrar e pisar a planta do seu pé, as pessoas irão conhecer: opa, esse aqui esteve com Cristo, opa, esse aqui tem Jesus, a luz, algo nele brilha diferente, algo nele tem acendido, tem chamado a atenção. E é o Espírito Santo de Deus que habita dentro de você, que faz essa presença divina se manifestar onde você chega, irmãos.
As pessoas perceberam pela pregação, pelo jeito de Pedro. O cabo que negou, agora não nega mais. Perceberam, esse cabo andou com Jesus. Antes perguntaram se ele tinha andado com Jesus, ele negou. Agora ele estava andando, dizendo que andou, dizendo que cura no nome dele, e ainda o povo não precisava nem ele dizer. Só pelo fato de falar, as pessoas conheciam que ele andou com Jesus. Sabe o que foi que aconteceu entre esse episódio dele voltar a pescar e Atos capítulo 3? Sabe o que foi que aconteceu? Atos capítulo 2. O Espírito Santo desceu sobre eles, o encheu de poder, aqueles homens, revestimento de poder na vida deles, e eles agora passaram a operar sem vergonha, sem medo do que poderia vir contra eles. Sabe por quê? Porque maior é o que habita neles do que o que está no mundo. A certeza de que 1000 caem a um lado, 10.000 caem do outro e eles não são atingidos, caiu no coração daqueles homens em Atos capítulo 2, quando Jesus cumpriu uma promessa de enviar um Consolador. Amém? E hoje à noite eu estou aqui para dizer a vocês que Jesus ele tem cumprido uma promessa na sua vida. Você vai se levantar agora nesses poucos minutinhos que a gente tem aqui e você vai orar. Amém? Quem vai orar é você mesmo. Você vai orar por questões que você acha que é impossível na sua vida. Sabe por quê? Porque existe um Espírito Santo que tem capacitado a sua vida. Eu queria que o nosso irmão do violão viesse para cá e tocasse algo aqui, que a gente vai fazer uma oração. E eu quero também fazer um convite para você. Se você está aqui hoje à noite e com tudo isso que eu falei, você diz, rapaz, mas eu ainda tenho minhas dúvidas, eu ainda estou fraco na fé. Eu preciso de um reavivamento. Eu preciso que o Espírito Santo, de fato, me reanime nessa noite. Você pode vir até aqui. Nós iremos impor as mãos sobre você. E você vai ser reavivado e cheio do Espírito Santo nessa noite. Aleluia. Eu quero que você feche os seus olhos. Que você comece a mentalizar essas situações que você acha impossível. Eu quero te dizer que existe um Deus, existe um Pai que não crê que isso seja impossível. Pelo contrário, Ele faz, Ele torna o impossível possível. Ele despedaça o impossível. Ele quebra todo o jugo. E eu estou aqui para te dizer, ei, em Deus existe poder para ser liberado sobre sua vida. Aleluia! Oh, aleluia! Se você que está assistindo também, irmãos, crê em um revestimento de poder sobrenatural essa noite sobre sua vida, um reavivar, aleluia, um retorno, como o apóstolo Guto diz, um chá de bússola espiritual da sua vida, para você tomar destino de verdade sobre o que você tem para fazer. Eu quero que você receba onde você está toque do Espírito Santo nessa noite. Aleluia. Aleluia.